Olá, tudo bem? Nós estamos de volta aqui com o programa Pontuando e a gente hoje vai falar de uma publicação do portal Outras Palavras no setor de tecnologia em disputa, uma matéria de James Gordon, acho que é Gordon que fala mesmo. Ele é um especialista em políticas públicas e gestão governamental e ele é associado às universidades lá do Sul, me parece que Rio Grande do Sul. Essa publicação foi de terça, dia 20, hoje nós somos quinta, estamos em quinta 22, e a ideia é a seguinte: inteligência artificial. A China ela tem um outro projeto, que é a ideia que ele está passando para nós. Então diz o seguinte: assumir até 2030 a liderança da nova tecnologia. Isso é um projeto que ele diz estar percebendo que a China persegue. Empregar essa tecnologia para transformar a economia e as relações sociais. É o objetivo principal: apostar em códigos abertos e no comando público, quebrar monopólios, exame da estratégia chinesa a partir de seus documentos. É o que a matéria propõe avaliar. Como qualquer observador dos temas digitais, qualquer um está cansado de saber que a inteligência artificial deixou de ser apenas uma tecnologia disruptiva para se tornar o epicentro de uma disputa geopolítica e geoeconômica que redefine as relações de poder do século XXI. Quase tudo hoje em dia que é ligado à tecnologia é disputa geopolítica, né? Porque está associada à questão do poder, do comando, de ser invadido, de não ser invadido, de ficar para trás e não conseguir perseguir os seus intentos, ser prejudicado, ser beneficiado, ter adeptos, não ter adeptos, ter seguidores, não ter seguidores, ser envolvido por grandes corporações, não ser envolvido. Então, enquanto o mundo observa e os Estados Unidos tentam manter a sua liderança, o que está sendo difícil para os Estados Unidos, porque eles estão competindo agora, neste momento eles passaram a ser competidores, passaram a ser players no poder que antes eles supunham deter particularmente acima de todos, tanto militarmente quanto em termos estratégicos, em termos de geopolítica, em termos estratégicos de negócios, em termos de tecnologia, de descobertas, de estratégias militares. Eles são um dos players. Eles querem ser o único player, mas não são mais. E alguns setores, algumas regiões do mundo já reúnem poder para se defender ou manter uma certa hegemonia naquelas regiões ali, ou pelo menos estabelecer relações de poder com seus pares. Isso sem interferência de grandes potências, ou blocos que se tornam potências, por intermediarem os poderes entre si, para se defender, inclusive tecnologicamente e militarmente, se for o caso, e industrialmente e economicamente. A fábrica do mundo continua sendo a China. Os demais países, a Europa está desindustrializada, os Estados Unidos estão desindustrializados e eles não têm capital e nem capacidade técnica, não por serem incompetentes, mas por uma questão de demanda de tempo, de se superarem para chegarem a produzir coisas o suficiente para ombrear com a China. Enquanto eles estiverem correndo, a China vai continuar estando na frente. O limite disso aí é um crescimento que está associado ao meio ambiente, a questão da matéria-prima. Esse é o limite para a China e acabará por ser o limite de todos. Bom, voltando ao texto. Enquanto o mundo observa e os Estados Unidos tentam manter sua liderança, a China executa silenciosamente uma das mais ambiciosas estratégias nacionais da história recente, que é transformar-se em líder da inteligência artificial até 2030. Ela já conseguiu lançar o DeepSeek, por exemplo, que é uma inteligência que ombreia com GPT e com Gemini e com outros que eu nem acho tão Copilot e o Perplexity, não as acho tão sensacionais, mas pelo menos o GPT
e o Gemini em segundo lugar, vamos dizer assim, o DeepSeek está ombreando e com gastos menores de energia e menores de água, o que fará com que muitos dos investimentos e dos data centers relativos às inteligências artificiais dos países do Ocidente fiquem obsoletos rapidamente, porque você terá gasto muito dinheiro para pouca valorização e pouco retorno, porque quando o seu concorrente produz uma coisa muito mais econômica, ele passa na sua frente e te deixa um baita prejuízo, né? Bom, voltando ao texto outra vez, mas o que exatamente o país asiático busca com essa corrida tecnológica? A gente vai ver que a resposta vai muito além de inovação e muito além de competitividade. Durante 2 décadas após a crise financeira asiática de 1997, a economia global prosperou com base numa sinergia simples. Os Estados Unidos da América dominavam o software, a China fabricava o hardware. E essa complementaridade beneficiou ambos enormemente e impulsionou o crescimento mundial. A China era a fábrica da máquina, enquanto o cérebro da máquina estava na mão dos Estados Unidos. A partir do primeiro governo Trump, Washington começou a usar a dominância de suas empresas em software para conter a ascensão chinesa, forçando a China a desenvolver os seus substitutos próprios. Quer dizer, o Trump, no seu primeiro e agora no seu segundo mandato, está sendo ótimo para a China. Ele está provocando alguém que tem uma capacidade imensa de reagir e vai passar por cima dele. Com escala, talento e recursos financeiros que a China tem, o país asiático tem todas as condições para alcançar os seus objetivos e autonomia tecnológica e, palavras minhas, passar por cima de roldão sobre o Ocidente. E ela vai fazê-lo. Porque ela é mazinha? Não. Porque ela aprendeu a competir. Ela sempre foi competitiva. Por isso que ela foi destruída no século XIX, com a Primeira e Segunda Guerra do Ópio. Porque eles eram o primeiro PIB do mundo. Eles não dependiam de fazer negócios com a Inglaterra. E a Inglaterra quis destruí-los exatamente por causa dessa independência, né? Uma boa parte do mundo, com uma população imensa, não estava sob a órbita dos britânicos. Os britânicos foram lá e destruíram eles, né? Na Segunda Guerra do Ópio, eles não destruíram sozinhos. Contaram com outros próceres, outros players ocidentais para ajudá-los a quebrar a China no meio. Dispersar a China. Dispersar suas terras. Esse século foi o século, então, o 20 foi o da humilhação. Eles se soergueram. Hoje é o século do revide. Eles vão competir, não com guerras, mas com trabalho. Esse é o projeto. Então, com escala, talento e recursos financeiros que eles têm, o país asiático tem todas as condições de alcançar seus objetivos de autonomia tecnológica. Paradoxalmente, essa pressão americana motiva a China, motiva a impedir justamente a emergência de dominância de sistemas ou plataformas em novas tecnologias como a IA por parte das empresas de tecnologia dos Estados Unidos, exatamente o que os investidores ocidentais esperavam conquistar, e a China está começando a passar na frente. Transformação como política de Estado. Em 2017, o governo chinês lançou o documentário estratégico New Generation Artificial Intelligent Development Plan, a AIDP, uma sigla, né? AIDP, que estabeleceu marcos ambiciosos e cronologicamente precisos. Em 2020, a ideia principal seria alcançar paridade tecnológica com os líderes globais em IA, tornando a inteligência artificial um novo motor de crescimento econômico para a China. Até o ano passado, 2024, a meta era atingir 2025, a meta era atingir liderança mundial em áreas selecionadas de IA, gerando 400 bilhões de yuans em indústria central e 5 trilhões de yuans em setores relacionados, estabelecendo sistemas iniciais de governança e segurança. Em 2030, o objetivo principal, então, tornar-se o principal centro global de inovação em IA, com indústria central de 1 trilhão de yuans
e indústrias relacionadas a 10 trilhões de ienes, ocupando os segmentos dominantes das tecnologias e consolidando a China como líder absoluto mundial. Daqui um pouquinho nós vamos estabelecer uma relação aí razoável entre iene e dólar, para a gente ter uma ideia. Mesmo há quase uma década e ainda sem a presença avassaladora da IA generativa, não se tratava de retórica política vazia. A Alibaba, um dos principais grupos tecnológicos do país, reservou 380 bilhões de yuan, que é aproximadamente 54 bilhões de dólares. Então vamos colocar assim, os ians, você faz um ian para 6 dólares. Aliás, é $1 para 6 ians, ok? Que é uma relação muito parecida com a do Brasil, com o dinheiro brasileiro, né? Então seria mais ou menos 300 e poucos bilhões, 300 quase 400 bilhões de reais, ou 54 bilhões de dólares para a capacidade de computação e infraestrutura da IA, apenas em 2024. Segundo o Bank of America, o investimento total da China em IA foi estimado em 600 e 700 bilhões de ians, o que equivale em torno de 84, a mesma paridade 6 para 1, 84 a 98 bilhões de dólares, o que seria mais ou menos em reais, o que é aproximadamente ians, entre 670 bilhões de reais. Bom, isso para 2025. Né? O ideal é a gente paramizar em dólar, para poder comparar com outros, que o dólar ainda é uma moeda de conversão. O investimento maciço, que envolve vários gigantes nacionais, reflete uma coordenação entre o governo e o setor privado, raramente vistas em outras economias, onde empresas como Alibaba, ByteDance, Tencent e Huawei alinham suas estratégias corporativas aos objetivos nacionais. Então elas não são empresas soltas, né? Elas fazem tudo alinhado às estratégias nacionais chinesas, ou seja, existe um comando político estratégico da economia que incide sobre as empresas privadas chinesas também. Para além da competitividade econômica, a China enxerga a IA como um catalisador de mudanças estruturais profundas. O Conselho de Estado formalizou em agosto de 2025 uma estratégia de integração intensiva de inteligência artificial em todos os setores da sociedade e da economia, com o objetivo de reconfigurar os modos de produção e da própria vida. Essa visão transformadora está explicitamente ligada ao projeto político chinês. Projeto político chinês. Quando a gente fala assim, nós estamos falando da centralidade do governo, do projeto político nacional, em que todos os internos públicos ou privados se alinham. A implementação massiva da IA é vista como parte da evolução daquilo que eles chamam de socialismo com características chinesas, que eu sinceramente não sei se é socialismo, mas eu não vou conceituar isso não. Para uma nova etapa, onde a colaboração entre humanos e máquinas redefine as relações de trabalho e produção. Não é apenas sobre ter a melhor tecnologia, mas sobre moldar essa tecnologia na reorganização da sociedade. E tudo isso vem sendo alinhado com a sua política para a economia de dados, base de qualquer estratégia de desenvolvimento de IA, porque IA é basicamente uma montanha de dados coordenados, não aleatórios. O ativo, então, foi alçado a fator de produção, ao lado do capital, trabalho, terra e equipamento. Então, olha bem, o ativo dados foi alçado dentro da IA, quer dizer, a IA passou a ser um ativo por causa da quantidade de dados, foi alçado a fator de produção, aquilo que você produz em IA, ao lado do capital que você consegue aferir nas relações comerciais, industriais, econômicas, né? O próprio trabalho, o valor de terras, né? E valor de equipamentos, que não sejam necessariamente equipamentos digitais, né? Ligados à digitalidade. A importância estratégica da inteligência artificial para a liderança chinesa fica evidente na análise das
sessões de estudos do Politburo em 2025, feita por Fried Gall, do Inside China. Em fevereiro, a primeira sessão do ano integrou a segurança da IA, entre aspas, dentro da estrutura de segurança nacional, holística, né? Quer dizer, dentro de um todo, sinalizando que tecnologias emergentes não são vistas apenas como oportunas ou oportunidade econômica, mas como questões de segurança pública que exigem governança preventiva. A segunda sessão, realizada em 25 de abril, dedicou-se inteiramente ao desenvolvimento e à regulação da inteligência artificial. O professor Zheng Nanning, da Universidade de Xiaojiantong, apresentou aos membros do Politburo uma visão que equilibra a inovação com controle. A sessão revelou 3 diretrizes fundamentais que estruturam a estratégia chinesa. Autossuficiência tecnológica. Identificaram-se lacunas críticas em teorias fundamentais e tecnologias centrais, especialmente em chip de alta performance e software básico. O objetivo declarado é construir um sistema autônomo, controlável e colaborativo de hardware e de software para a IA, ou seja, eles produzem o hardware e eles produzem o software. Esta não é apenas uma retórica nacionalista, porque o chinês quer tudo dele para ele com ele. É uma resposta direta às sanções tecnológicas ocidentais, porque eles foram impedidos, por exemplo, de transitar com chips da GeForce, lá da grande fábrica de chips, lá que eu esqueci o nome. Bom, desenvolvimento orientado por aplicações. Enquanto se busca essa autonomia tecnológica por causa dessas sanções que eles sofreram, né? Eles precisam de autonomia para poder não depender de ninguém na cadeia de produção deles de alguma coisa, por exemplo, inteligência artificial. A ênfase está em resultados práticos imediatos. A China quer aproveitar suas vantagens em recursos de dados, sistemas industriais, cenários de aplicação e potencial de mercado. A estratégia prevê um sistema de inovação colaborativo liderado por empresas, integrando indústria, academia, pesquisa e aplicação. Olha, veja bem, a estratégia prevê um sistema de inovação colaborativa liderado por empresas, mas que integra a indústria, né, que produz, as academias que produzem ideias, os softwares, as transformações, os recursos de pensamento e complexidade, capacidade e competência, a pesquisa dentro dessas academias e fora, né, e a aplicação desses modelos dentro das indústrias pelas empresas. Governança de riscos em ciclo completo. A palavra-chave: benéfica, segura e equitativa. Segura, confiável e controlável são as palavras que aparecem. Vou repetir. Palavras-chave: benéfica, segura, equitativa. Benéfica, ela veio para beneficiar, não veio para explorar ninguém. Segura, você não vai se perder ali ou perder dados ou alimentar com dados que não sejam razoáveis. Equitativa, todos vão ter acesso. Segura, de novo, confiável e dentro de um controle, ou seja, controlável. Aparece repetidamente. Então tem que ser benéfica, tem que ser segura, tem que ser equitativa, tem que ser confiável e controlável. O documento enfatiza monitoramento técnico, alertas de risco e sistemas de resposta emergencial. Porque o chinês ele tem mania de controle, né? E a sociedade chinesa ela é treinada em controle. Ela gosta de governo forte e ela é uma sociedade, embora tenha uma competência, uma capacidade de autonomia muito grande, pessoal, particular, mas eles são atrelados a uma hierarquia. Eles trabalham bem com a ideia de obedecerem, claro que são leis explícitas que eles concordam, mas de qualquer maneira, quando eles não concordam, eles vão para a rua sim e reclamam. Mas isso é mais raro. Quando eles concordam, simplesmente não aparecem pessoas discordando. E por isso que a coisa lá flui muito rapidamente. Isso é uma característica de sociedade, muito diferente aqui do Ocidente, muito diferente de nós aqui no Brasil, né? Essa abordagem dual, buscar simultaneamente avanço tecnológico e manter controle rígido sobre o que se tem, caracteriza o modelo chinês de desenvolvimento da IA. O desenvolvimento da IA tem sido assim, porque a IA é muito fácil de se perder, né? Mas isso não quer dizer que eles vão conseguir necessariamente o purismo de chegar a isso, mas eles vão tentar. É uma corrida pela liderança tecnológica que jamais perde de vista o imperativo do controle político e social, que é uma coisa que eles mantêm já há quase um século. Pragmatismo versus concentração.
Uma das características mais marcantes da abordagem chinesa é sua orientação prática. Enquanto os Estados Unidos exploram conceitos como inteligência artificial geral e superinteligência artificial, procurando responder a questões de grande alcance, incluindo a própria definição do que é ser humano, essas histórias malucas, quase ficcionais, que visam na realidade envolver os outros, a China adota uma postura diferente. O foco da China está na aplicação imediata da IA em cenários reais para criar valor econômico e aumentar a eficiência industrial. Ou seja, enquanto você viaja, eu trabalho. Enquanto você tenta conquistar as mentes, enquanto você tenta driblar a confiança dos outros, nós fazemos algo confiável e trazemos a nossa população para dentro do projeto. Então, o foco chinês está na aplicação imediata da IA em cenários reais para criar valor econômico e aumentar a eficiência industrial. E todos participam. Isso significa integrar a inteligência artificial em sistemas de diagnóstico médico, veículos autônomos, plataformas educacionais, sistemas de vigilância e principalmente em processos produtivos que possam reduzir custos, aumentar a competitividade global da indústria chinesa. Veja bem, apesar de eu ver tanto no sistema ocidental quanto no sistema chinês, eu particularmente vejo defeitos, né? Porque o Ocidente está sempre pensando em focos de poder, colocando os outros na roda e ganhando sobre os outros. Concentração de renda, ganha muito dinheiro e se perde dos detalhes e permite que algumas porcarias passem e estraguem tudo. O chinês não faz isso. Por outro lado, o chinês ele acredita tanto na tecnologia que ele acredita que os diagnósticos médicos são válidos. Eu tenho cá as minhas dúvidas, né? Eu acho que você tem que avançar nesse processo, não resta dúvida. Mas você tem que avançar tanto a tal ponto de você descobrir que lá na frente, por melhor que seja o diagnóstico, ele é uma coisa linear, ele é uma coisa bruta, ele é uma coisa sem pessoalidade, sem pessoa na história. Nós não somos máquinas. Veículos autônomos, isso aí vai colocar o veículo sendo autônomo, ele vai estar dentro de um projeto. Esse projeto ele é feito com chips no meio da rua. Então você já está com o seu ir e vir mais ou menos controlado por uma máquina. É como se você entrasse num elevador, né? Não é você que pilota o elevador, mas o elevador ele só anda em linha reta. Ele não te dá opção. Ele não tem seu formalismo inicial a ideia de opção. Você vai andar verticalmente. O veículo autônomo não. O veículo autônomo ele vai passar por alguns lugares e não vai passar por outros lugares, né? E claro que você também tem regras de trânsito, mas as restrições da autonomia do veículo vão ser sobre a autonomia da pessoa. Não sei se eles vão conseguir passar por cima disso. Plataformas educacionais é outra coisa que eu discuto, porque a educação ela é muito mais do que dados. Eu não acredito que uma IA consiga fazer com que você trabalhe a subjetividade das pessoas. Eu acho que ela vai estabelecer parâmetros e você teria que ter professores ali para poder conversar humanamente com as pessoas. E sistemas de vigilância acho perigoso também, porque eles por mais que eles se aperfeiçoem, uma hora eles vão fazer uma confusão. Vão trancar alguns e soltar outros, né? Principalmente em processos produtivos, para reduzir custos. Aí até aí eu concordo, aumentar a competitividade, que é uma coisa que eles sempre tentam fazer. Bom, então, como eu disse, eu coloco defeito nos dois lados. Mas também não sou profundo conhecedor, né? Não sou especialista, né? A gente tem que ver a coisa evoluir para poder fazer críticas críticas boas e ruins, né? A favor e contra, né? Mas também depende da gente ter conhecimento. Você vai ler, vai tentar entender e vai ver se aquilo é o que você está pensando que é, né? Porque afinal de contas, o camarada está estudando um negócio lá não sei quantos anos. E eu não posso ficar achando que eu tenho capacidade de criticá-lo assim a priori. Vamos lá. Essa diferença filosófica revela muito sobre as prioridades de cada potência. Potência econômica, no caso, né? Artigo de Andy Schielustra,
Desculpa, aqui as palavras ficaram juntas aqui, ficou parecendo que é a mesma coisa, não é? Artigo de Andy Shearer ilustra bem a distinção. Enquanto o Vale do Silício, com o apoio de Washington, busca criar sistemas cada vez mais poderosos e generalizados, concentrando os principais investimentos em suas campeãs nacionais com alta capacidade de alavancagem, a China quer aplicações que resolvam problemas concretos agora. Ela é pragmática, gerando retorno imediato para a sociedade toda, como um todo, e a economia, para ninguém sair reclamando. Não é uma estrutura de poder, é uma estrutura de poder total. É uma competição de potência, não é competição de pessoas. Né? Aqui no Ocidente, que eu vou dizer aqui na América do Norte, na Europa, você tem empresas muito ricas com populações passando fome. Lá na China isso não vai acontecer, porque eles não querem problema social. Tanto é que eles não querem guerra. Eles não querem que um soldado morra, que a família reclame. Né? Nesse sentido, a aposta chinesa em plataforma de código aberto não é apenas uma estratégia de mercado, é uma manobra geopolítica calculada para evitar que sistemas proprietários se transformem em pontos de estrangulamento. Enquanto os Estados Unidos investem trilhões esperando criar novos monopólios lucrativos do estilo Microsoft, Google ou Meta, a China está deliberadamente impedindo que esse cenário se concretize. Né? É igual como nós lemos aí sobre as redes sociais, que não são mais as redes sociais como Meta com um dono. São redes sociais que intercambiam, né, conhecimentos e um consegue estabelecer contato com outra rede. Não são redes que têm donos, são redes públicas. Né? Empresas como DeepSeek, Moonshot AI, Shipu AI e Minimax disponibilizaram suas tecnologias gratuitamente ou a custos muito baixos, buscando conquistar a participação do mercado através do volume de usuários e da construção de ecossistemas em vez de receitas diretas e imediatas. A consultora Gartner estimava investimentos globais de IA em 1,5 trilhão de dólares em 2025, ultrapassando 2 trilhões ao final do ano. As empresas que investem esses montantes esperam atingir poder monopolístico num mercado potencialmente gigantesco, apostando que o vencedor leva tudo, né? Funcionará como ondas tecnológicas anteriores. Mas a realidade está tornando outro rumo. Os modelos chineses de código aberto é que detêm cerca de 30% do mercado global de IA. Então, aquele vencedor que leva tudo lá levou porcaria nenhuma. A estratégia chinesa é mais competente. Então, a previsão é que o horizonte próximo supere seus competidores americanos, tanto em participação de mercado quanto em velocidade de aquisição de novos usuários. Mesmo que os modelos de código aberto não sejam tecnicamente superiores aos proprietários, que são os do Ocidente, poderão vencer os adversários simplesmente por serem suficientemente bons para realizar aquele trabalho, o trabalho que é necessário, e por oferecerem controles aos usuários. Os usuários estarão no controle da situação. Essa dinâmica ameaça destruir o sonho dos lucros trilionários que motivam os investimentos atuais em IA dos investidores de Wall Street. É onde você está dentro de uma bolha que provavelmente não terá retorno. Está super valorizado, porque o competidor chinês vai colocar uma coisa mais barata e para todo mundo no mercado. Ainda que não faça exatamente todas as maravilhas, mas que também não são necessárias. A bolha financeira, então, pode estar prestes a estourar, não por falha tecnológica, porque tecnologicamente eles estão evoluindo, mas pela impossibilidade de você vir a monetizar monopolisticamente num cenário dominado por alternativas como as chinesas, por exemplo, que são abertas, são gratuitas e calcadas com outros tipos de negócios, sem os chamados donos. Política industrial e propriedade intelectual. Para justificar o avanço chinês sem admitir as próprias falhas estratégicas, o Ocidente construiu uma narrativa conveniente. Disse o seguinte: a China progride porque não respeita a propriedade intelectual. Olha, a China cria a propriedade intelectual. Esse conto chinês que eles estão fazendo aí serve como uma desculpa moral, transformando um problema complexo da política industrial em uma fábula simples com um único vilão. Por quê? Porque são incompetentes. O Ocidente sempre foi incompetente. Por isso que ele teve que destruir a China e dobrar a Índia, que são
São fábricas de cérebros. Aliás, a humanidade toda é fábrica de cérebros, né? Sociedades antigas como a chinesa e a iraniana, que é a persa, né? A indiana, são sociedades que têm muitos anos de pensamento. Claro que dali evoluiu para muita bobagem, mas evoluiu para muita sabedoria, muito conhecimento acumulado, geração após geração. É muito difícil você quebrar a espinha dorsal de povos com 5, 6 mil anos de civilização contra a nossa civilização, que tem no máximo 1000 anos aqui no Ocidente. Sendo que os que se consideram os mais inteligentes e os mais brilhantes aí, que são ingleses e alemães, além de terem sociedades muito curtas, a maior parte deles aprendem com os outros ou partem para cima dos outros para tirar aquilo que chama-se suas riquezas, né? E que nem sempre são bem aproveitadas. Todas as vezes que eles têm uma grande ideia dentro das academias, vem um cara de fora da academia e tenta se locupletar com aquilo e ser o dono bilionário, trilionário de uma coisa. Isso prejudica muitas pessoas, prejudicou o próprio Ocidente. O Ocidente está com voo de galinha, enquanto a China está com voo de águia, porque faz a coisa na forma da forma do conjunto, né? Da participação, do compartilhamento. A realidade é diferente, então. Desde 2014, a China estabeleceu tribunais especializados em propriedade intelectual, integrados num sistema judicial cada vez mais sofisticado. O país tornou-se um dos principais motores do crescimento mundial de solicitações de patentes. Nós já falamos sobre isso em outro programa, segundo dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a OMPI. Um país que despreza a propriedade intelectual não estaria investindo nessa escala em registros, litígios e aparato institucional. O que existe, então, na verdade, é a aplicação seletiva e estratégica da propriedade intelectual. Ela funciona como um interruptor. Aplica-se com maior rigor quando convém estabilizar um mercado ou proteger campeões nacionais, tolera-se zonas cinzentas quando o objetivo é acelerar a difusão tecnológica e o aprendizado coletivo. Essa flexibilidade pragmática é o que o Ocidente interpreta erroneamente como ausência de proteção. Não, essa proteção existe. Agora existe zona cinzenta lá, como obviamente existe aqui. Como nos mostra o Henrique Dans, o que realmente impulsiona o progresso chinês não é a ausência da proteção de propriedade intelectual, mas uma política industrial massiva, explícita e sustentada no tempo. O programa Made in China 2025, né, que veio aí de longa data para chegar em 2025 com algumas coisas prontas, o projeto deles aí, não sei de quantos, acho que de 15 anos, não foi apenas um slogan, mas uma mobilização coordenada de capital, permissões, ativos imobiliários e incentivos para setores considerados prioritários. A China, ela se projeta, tá? Se o mundo todo aprender com a China a fazer o que a China está fazendo, nós não vamos ter mais nada para fazer. A competição vai ser acirradíssima. Então, talvez esse seja o grande problema, né? Porque a China vai continuar subindo. Ela está certa? Bom, para seus nacionais ela está, pela sua competência, pelo valor do trabalho que ela faz, sim. Mas para o planeta é complicado, né? Esse produtivismo, esse crescimentismo, ele pode nos levar à bancarrota, mas ele está fazendo bancarrota em termos de matéria-prima, em termos de meio ambiente. É disso que eu estou falando. Então tem que ser mais bem avaliado, né? Não vou criticá-los pura e simples. Talvez tenha que aparecer alguém lá dentro que diga assim, ó, você vai competir, mas se você continuar crescendo, você vai ter um momento que você não vai conseguir competir com ninguém, porque não vai ter mundo, né? Bom, o setor de veículos elétricos, por exemplo, exemplifica esse modelo. Com mais de 30 fabricantes, a China não lidera porque copia sem consequências. Não é verdade. Ela lidera porque durante anos ela empurrou financiamento, sua infraestrutura, demanda pública, competição interna, até transformar o mercado numa corrida por execução de projetos. Quer dizer, quando as coisas eram viáveis e podiam ser adotadas sem prejuízo do quem estivesse comprando, a coisa foi efetivada. Não foi para ser abandonado dali um pouquinho, porque não tinha energia suficiente. Dezenas de fabricantes competindo com margens mínimas aceleraram o aprendizado, a redução de custos e o controle da cadeia de suprimentos. O mesmo padrão se observa na energia solar, onde o país domina a fabricação global após financiar massivamente a capacidade produtiva, aceitando sobrecapacidade e guerras de preços como parte consciente do processo. Então, essa distorção que o Ocidente critica, essa distorção entre aspas, porque ela é fabricada, né?
Critica é, na realidade, um efeito buscado de forma deliberada. É impossível competir contra quem transformou ineficiências aparentes em vantagens competitivas reais, conforme a China fez. O caso do DeepSeek ilustra perfeitamente essa capacidade de inovação sob pressão. O modelo R1, lançado no início de 2025, alcançou desempenho comparável aos melhores sistemas ocidentais, utilizando hardware menos avançados e uma fração do custo, e fazendo o mesmo trabalho. Essa eficiência não veio dos componentes superiores, mas da otimização de software e arquitetura de software mais inteligente. Defesa e parte sensível da estratégia. A aplicação militar da inteligência artificial representa talvez o aspecto mais crítico e menos transparente, porque isso é perigoso, da estratégia chinesa. O Exército de Libertação Popular, que ainda é chamado assim ELP, vê a inteligência artificial como central na próxima revolução dos assuntos militares, capaz de transformar fundamentalmente as métricas do poder militar. A análise de contratos militares do ELP, do Exército de Libertação Popular, revelam 7 áreas de prioridade de investimento: veículos inteligentes e autônomos, inteligência e reconhecimento, manutenção preditiva e logística, guerra de informação e eletrônica, simulação e treinamento, comando e controle, reconhecimento automático dos alvos. O foco principal está em sistemas não tripulados inteligentes que devem revolucionar as formas tradicionais de combate, porque o chinês não gosta de mandar seu nacional para a morte. Eu acho isso um pouco complicado, esse projeto é obscuro, até porque coisas de natureza militar não são reveladas, né? E se tiver uma falha de controle interno, eles podem ter prejuízos para eles próprios e para terceiros. Em 2025, a China revelou progressos significativos. Durante o desfile militar, sistemas de guerra eletrônica alimentados por IA demonstraram a capacidade de desconectar redes inimigas e fornecer contramedidas aéreas e espaciais. E eles fizeram o mundo ver isso, para dizer o seguinte: nós não vamos atacar ninguém, mas temos capacidade para tanto e capacidade de defesa. A fabricante estatal Norinco apresentou o veículo militar P-60 capaz de realizar operações autônomas de apoio de combate a 50 km por hora, alimentado por modelo DeepSeek. Sistema de artilharia com assistência de IA foram testados para melhorar a precisão e alocação de munições. Não gosto muito desses parâmetros. A estratégia de fusão militar-civil permite que avanços civis alimentem aplicações militares. Empresas como a Utenet desenvolveram modelos de IA especificamente militares. A Tangi, um cérebro de decisão baseado em nuvem para planejamento operacional. A Tianguan, repositório de inteligência em tempo real. E a Tijan, sistema integrado de inteligência de campo de batalha. Segundo dados da empresa de consultoria Infenchi, esses sistemas foram construídos com mais de 1 milhão de documentos de alta qualidade ou 300 terabytes de imagens militares. Coisa pra cacete. A dimensão mais delicada e potencialmente perigosa nesse campo é a integração de IA em sistemas de comando e controle nuclear, chamada NC3. Isso é realmente complicadíssimo. Em novembro de 2024, Xi Jinping e Joe Biden concordaram que a decisão de usar armas nucleares deve permanecer sob controle humano, não sendo delegada à inteligência artificial. Mas a realidade é mais complexa que esse compromisso sugere, porque essas lideranças são substituídas, né? Ou substituíveis. A China mantém oficialmente uma política declaratória de no first use, ou seja, não usar primeiro. Essa no first use nuclear desde 1964. Contudo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos afirma que o país está construindo diversos sensores de alerta precoce baseados no espaço e na Terra, ou seja, com base no espaço e na Terra, projetados para detectar lançamentos nucleares e fornecer opção de postura de lançamento sob alerta, permitindo retaliação rápida antes que uma arma nuclear detone. Mas isso pode não funcionar, e se não funcionar é uma desgraça. Em 2024, a China aprimorou sistemas espaciais de alerta precoce capaz de detectar um míssil balístico intercontinental em 90 segundos, e alertar um centro de comando de 3 ou 4 minutos, que pode inclusive sofrer um equívoco e lançar um míssil para quem não lançou contra eles, o que é muito complicado. Essa conversa eu já falei em outro programa aí. Especialistas chineses reconhecem que comandantes podem ser sobrecarregados pela quantidade massiva de informações sobre as ações adversárias.
impedindo decisões rápidas e informativas. A inteligência artificial surge como solução para processar dados de alerta precoce, mas essa integração cria riscos significativos. Modelos avançados de IA podem alucinar. Eu acabei de falar, eles podem emitir um alarme falso, dados falsos no contexto nuclear. Isso poderia significar detectar falsamente um ataque iminente e promover uma resposta, que não seria resposta, que seria na realidade um ataque. A natureza da caixa preta da IA profunda dificulta compreender o processo interno que leva a determinada saída, tornando verificações e redundâncias essenciais. Porque são projetos militares, são caixas pretas. Analistas chineses também identificam ameaças à estabilidade estratégica. A IA preditiva é capaz de aprimorar a capacidade de contra-força e fornecer vantagens ofensivas que ameacem capacidades retaliatórias adversárias. Tecnologia de IA e sensoriamento remoto podem permitir veículos submarinos não tripulados autônomos para detectar, rastrear e atacar submarinos e mísseis balísticos, reduzindo sua capacidade de sobrevivência. Essas dinâmicas criam corridas armamentistas e pressionam por sistemas de dissuasão estratégicas mais robustos, desencadeando contramedidas chinesas para melhorar a mobilidade e capacidade de penetração de suas forças nucleares. Isso significa que nós vamos entrar numa corrida armamentista, de aprimoramento. A questão não é se a China usará IA para gerenciar armas nucleares, mas a profundidade com que a tecnologia será integrada nos sistemas que informam, recomendam e facilitam decisões nucleares, mantendo nominalmente humanos no circuito da decisão final. E sem ingenuidade, entender que empresas como a Palantir e a Anduril podem estar fazendo o mesmo em seus contratos com o Pentágono. É como eu disse, nós vamos alimentar o quê? Uma corrida de IAs voltadas para questões nucleares. Perigosíssimo. Autonomia tecnológica e soberania digital. Com essas demandas postas, um dos objetivos centrais da estratégia chinesa é reduzir a dependência de tecnologias estrangeiras com soluções de engenhosidade. Até 2026, ano em que nós estamos, o país pode triplicar a produção doméstica de chips de IA, desenvolvendo também nanochips e ferramentas industriais de automação inteligentes. A Huawei, por exemplo, planeja lançar um sistema altamente competitivo ao longo deste ano, completamente independente de componentes americanos. E em dezembro de 2025, a Marcus Sunderland, a Reuters, revelou que em dezembro de 2025, analisa Marcus Sunderland, é uma pessoa. A Reuters revelou que a China complementou um protótipo operacional de litografia UV, ultravioleta extrema, numa instalação de alta segurança de Shenzhen, não através de engenharia reversa das máquinas da ASML capturadas, mas recrutando os humanos que sabiam construir. Ele está falando da impressão lá dos chips daquela máquina holandesa lá. Os ex-cientistas da ASML, Linan, que liderou a tecnologia de fonte de luz EUV na Holanda em 2015 até 2021, registrou 8 patentes EUV em 18 meses sob a nova identidade do Instituto de Óptica de Xangai. O bônus de contratação variaram entre $420 mil a $700 mil, além de subsídios habitacionais, documentos de identidade. A máquina ocupa um andar inteiro da fábrica, funciona com uma eficiência de conversão de 3,42%, embora ainda não tenha produzido chips funcionais, mas vai produzir, né? Meta prevista para 2028 e 2030, ela existe, comprimindo o cronograma previsto em 2035-40 para aproximadamente uma década antes. Quer dizer, eles estão começando a superar a tecnologia que eles precisam para imprimir os nanochips e estão partindo para nanometrias cada vez menores, comparando-se lá com as máquinas de Taiwan. Esse caso exemplifica um erro estrutural fundamental da estratégia de segurança tecnológica ocidental, ou seja, aqui da América do Norte e da Europa. A suposição de que o conhecimento vive nas máquinas e não nas pessoas. Enquanto os controles de exportação bloquearam a venda dos sistemas de EUV da ASML à China, que era o boicote que o Ocidente estava fazendo a eles, a operação de aquisição de talentos chinesas funcionou às claras porque artefatos não são ativo real. São apenas recibos de conhecimento que existem nas mentes que as projetaram, que são mentes humanas. O Ocidente garantiu aproximadamente 6 anos de vantagem temporal,
mas desperdiçou esse tempo com autocongratulação, né, sobre os controles, consolidando dependências existentes e concentração contínua em Taiwan, assumindo que a lacuna nunca se fecharia. Mas os chineses correram atrás. A lição se repete agora com a Ucrânia. Os engenheiros desenvolveram sistemas de defesa mais avançados em testes reais de combate, conhecimento que a China está posicionada para extrair da mesma forma, enquanto o Ocidente oferece apoio mínimo viável em vez de investimento estratégico no talento que representa valor insubstituível. Essa busca por autonomia vai além da segurança econômica. Trata-se de soberania digital. A China não quer depender de tecnologias que possam ser usadas como instrumentos de pressão geopolítica por adversários. É óbvio, ela não quer estar na mão de ninguém. E a hora que ela estiver independente, acabou, meu filho. Quem vai fazer a chantagem é ela. O controle sobre a cadeia de produção de IA, desde os chips até as aplicações finais, garante liberdade de ação em um mundo cada vez mais polarizado. Não por acaso, um dos aspectos mais impressionantes da estratégia chinesa é como o país tem contornado as sanções americanas que limitam acesso a chips da IA de última geração produzidos na América, né? Os fornecedores chineses optaram por uma abordagem baseada no uso de um maior número de chips, em vez de recorrer a GPUs de alta performance como a NVIDIA, que era a palavra que eu estava tentando lembrar. Estratégia que fez Trump recentemente revisar sua política e permitir que a principal fabricante dos Estados Unidos continuasse a fornecer esses componentes críticos às empresas chinesas para poder retardar suas pesquisas. Obviamente, nesse aspecto ele foi inteligente. Liderança sul global e governança multilateral. A estratégia chinesa também tem uma dimensão internacional importante. No World AI Conference de 2025, Pequim apresentou um plano de 13 pontos para a governança global do chamado AI+, destacando a colaboração internacional e o papel do Estado na criação de normas. Até 2027, a meta é que as novas infraestruturas tecnológicas e serviços baseados em IA estejam presentes em 70% da economia real chinesa, atingindo mais de 90% até 2030. Recentemente, fez algo similar em termos de cooperação internacional com seu Policy Paper de cooperação na América Latina e Caribe. Diferentemente dos Estados Unidos, que promove exportação de tecnologia, principalmente para áreas estratégicas, a China se posiciona como parceira de países do sul global, oferecendo transferência de tecnologia com o menor condicionamento político possível. Essa abordagem busca construir influência global através da cooperação da IA, posicionando a China como líder do multilateralismo tecnológico. Uma corrida que está apenas começando. A competição sino-americana em IA está longe do final. Essa disputa deve continuar a alternar entre fases de forte valorização do mercado e momentos de correção, refletindo tanto o ritmo do investimento como as incertezas tecnológicas, econômicas e geopolíticas. O Ocidente está partindo para quase que a guerra frontal com a China, né? Está cedendo armas a Taiwan, tentando ocupar uma parte do mar da China, e os chineses não querem isso, né? Claro que algumas estratégias do Ocidente, ainda que destrutivas, que não beneficiam a eles, mas prejudicam os chineses, podem funcionar. Mas o povo chinês é tinhoso e eles têm muito capital. Eles conseguem bancar um sofrimento desse por mais tempo que o mundo ocidental, que está desindustrializado e sem capital. Ele só tem tecnologia militar, que um dia acaba, né? E soldados, né? E o que a China quer com a IA, afinal? Ela quer a liderança tecnológica, autonomia estratégica, transformação econômica, reorganização social e influência global. Quer redefinir as relações de poder no século XXI através do domínio da tecnologia, que promete ser uma das mais transformadoras desde a Revolução Industrial. E, diferentemente de muitas das declarações de intenção, a China apresenta não apenas ambição, mas execução coordenada, investimento maciço e resultados concretos que já a colocam como rival direto dos Estados Unidos. A consequência mais difícil de admitir é que o Ocidente confiou demasiadamente que o mercado por si só seria suficiente para sustentar a liderança tecnológica e industrial. Essa etapa terminou. Os Estados Unidos assumiram isso com o Chips and Science Act, e a mobilização explícita de recursos públicos para reconstruir capacidades de semicondutores e controlar as exportações desses componentes. A União Europeia tenta avançar, mas com fricção interna, através do Net Zero Industry Act,
Para o Brasil, a pergunta não é se devemos copiar o modelo chinês, essa aqui é a pergunta. A questão é, qual que é a real questão? É se estamos dispostos a admitir que sem política industrial coordenada, sem estratégia de escalabilidade, sem reconhecer que a velocidade também importa, não há construção de soberania tecnológica possível. Acho que o Brasil está muito lá atrás. Esta é a grande vantagem chinesa. Capacidade de seguir estratégias plenamente intencionadas e marcadas por longo prazo. Continuar negando essa realidade não nos torna mais virtuosos, não. Nem mais liberais, nem mais competitivos. Torna-nos apenas menos relevantes no cenário tecnológico global que está sendo redesenhado nesse exato momento. O site Outra Palavra é escrito por muitas mãos. Se você valoriza a nossa produção, contribua com um Pix para outros500@outraspalavras.net e fortaleça o jornalismo crítico. Por que eu estou lendo isso? Porque eu tirei a reportagem integralmente de Outras Palavras e eu acho bacana minimamente mencionar que eles precisam de garantir a sua sobrevivência, porque tem ótimos profissionais trabalhando para eles. Então não esqueça, Outras Palavras, feitos por muitas mãos. Se você valoriza, faça um Pix para outros500 tudo junto, @outraspalavras.net e fortaleça o jornalismo deles. Mais uma vez, essa matéria foi feita por Jordan Gorgen, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Muito bem, gente, o vídeo, infelizmente, o podcast ficou longo. Espero que você tire proveito, passe esse vídeo para frente, deixe o seu comentário, deixe o seu like e vamos nos aculturando aí na medida do possível. E veja bem, existem vários portais muito interessantes, eu sempre chamo a atenção deles aqui e faço às vezes matérias dentro da IA e às vezes dentro dos próprios portais. Esse foi feito dentro do portal Outras Palavras. Valorize esse estudo, passe isso para frente e apoie lá o Outras Palavras. Muito obrigado e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito interessante.